Fala aí, meus guerreiros e guerreiras caiporas! Tudo bem com vocês? Trago os melhores palpites do dia 22 de outubro. Teremos Champions League, então são vários jogos para vocês desfrutarem dos nossos palpites. Então fiquem até o final do vídeo para pegar todos os palpites e também ao final o nosso bilhete caipora, beleza? E também aproveitando, olha só que resultado maravilhoso para o dia 20 de outubro. Foram 32 palpites com 94% de taxa de acertos. Isso mesmo, são 94% de taxa de acertos em cima de 32 palpites, beleza? Foram 29 wins com 2 heads. Um jogo foi anulado para este dia, beleza? E o resultado parcial do dia 21 de outubro é de 15 palpites com 9 wins até o momento e apenas 3 heads, tá? Temos 3 jogos que estamos aguardando o resultado. Então depois verifiquem esses resultados na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Fechou, galera? E não se esqueçam, vocês que chegaram aqui pela primeira vez, gostaram do canal, inscreve aí embaixo. E não se esqueçam também de comentar e deixar o seu like. Fechou, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 22 de outubro? Não se esqueçam de ficar até o final para pegar o bilhete caipora, fechou? Bora pra intro! Bora, meus caiporas, começar rapidinho aqui que eu separei 25 palpites para vocês para essa terça-feira, 22 de outubro, tá? São vários jogos, então vamos lá, bem rapidinho, para não alongar muito o vídeo, fechou? Vamos começar aqui com a partida do Xangai Port contra o Central Coast Marines. Traga essa partida na Champions League da AFC com o mercado de over 2,5 gols. O Xangai Port tem 65% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Central Coast tem 56%. Em séries, o Xangai vem sofrendo gols há 6 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na FC Clubs, eu trago o Shandong Taishan contra o Yokohama F Marinos. Trago essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Yokohama é de 45% jogando fora de casa. Tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Shandong tem 72%. No histórico, foi 4 partidas com 4 vitórias do Yokohama e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Yokohama jogando fora de casa vem sofrendo gols há 10 jogos, enquanto o Xangai não empata 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. E na casa do Shandong, over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Premium Liga da Estônia, o Levadia Tallinn contra o Nome United. Traga essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Levadia tem 80% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Nome United tem 11%. No histórico, são 4 partidas com 4 vitórias do Levadia e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Levadia vem vencendo as 5 partidas e o Nome United vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros, temos vitória no primeiro tempo do Levadia na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Levadia também vem vencendo no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente jogando em casa. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Young Africans contra a Tanzânia. Traga essa partida na Premier League da Tanzânia com mercado de vitória seca para casa. O Young Africans tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 100% nos últimos 9 jogos. O Tanzânia tem 61%. No histórico, são 6 vitórias do Young Africans e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Young Africans vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, o Young Africans venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Young Africans venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Tanzânia venceu apenas 2 de 6, e fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Champions League da FC Clubs. Traga a partida do Steaua Tehran contra o Al Nassr. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Nassr tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Steaua tem 44%.
No histórico, é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 3 gols. E em séries, o Stenglau vem sofrendo gols há 5 jogos e o Nesser vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, temos o over do 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Champions League da Europa, o Mônaco contra o Estrela Vermelha. Trago essa partida com o over do 1,5 gols. O Mônaco tem 70% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Estrela Vermelha tem 78%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Mônaco e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Mônaco não perde as 5 partidas e o Estrela Vermelha não empata as 5. Venceu 4 deles. Últimos encontros, over do 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos das 2 equipes. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida também na Champions League da Europa, o Milan contra o Clube Brugge. Traga essa partida com over do 1,5 gols também. O Milan tem 66% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Clube Brugge tem 67%. No histórico, foi uma partida para cada lado e a média de gols é de apenas 1 gol. Verificando em séries, o Milan vem sem empates a 5 jogos e o Brugge vem em 5 jogos marcando gols. Últimos encontros não temos over do 1,5 gols, mas nos últimos jogos dos campeonatos das 2 equipes, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei aqui o Kaunas Coinômades contra o Aberystwyth Town. Traga essa partida na Copa da Liga do País de Gales com vitória seca para casa. O Kaunas tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Aberystwyth tem 22%. No histórico, são 20 vitórias do Kaunas, 11 empates e 16 do Aberystwyth. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aberystwyth vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros, o Kaunas venceu 3 das últimas 6 partidas e foi jogando em casa. Últimos jogos nos campeonatos, o Kaunas venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Aberystwyth venceu apenas uma de 6. Mas para essa partida, eu acredito que teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, eu separei o Leeds United contra o Watford. Traga essa partida com o mercado de over do 1,5 gols na Championship da Inglaterra. O Leeds tem 71% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Watford tem 39%. No histórico, são 10 vitórias do Leeds, 6 empates e 7 do Watford. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Watford vem sofrendo gols há 8 jogos e o Leeds vem marcando a 5. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Leeds, over do 1,5 gols em 2 das últimas 3. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos das 2 equipes. Apenas uma partida do Leeds contra o Burnley, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, voltando para a Champions League da Europa, eu trago o Aston Villa contra o Bolonha. Trago essa partida com over do 1,5 gols. O Aston Villa tem 60% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 89%, enquanto o Bolonha tem 44%. Em séries, o Aston Villa não perde há mais de 9 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Aston Villa tem over do 1,5 gols em quase todas as suas partidas e o Bolonha também. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Girona contra o Slovan Bratislava na Liga dos Campeões também. Trago essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Girona tem 79% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Slovan tem 72%. Em séries, o Slovan jogando em casa vem sofrendo gols há 6 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das 2 equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sturm Graz contra Sporting CP. Traga essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over gol no primeiro tempo também. O Sporting tem 71% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sturm Graz tem 61%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Sporting e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Sporting vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros tivemos gol no primeiro tempo nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das 2 equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Arsenal contra o Shakhtar Donetsk. Traga essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over gol no primeiro tempo também.
O Arsenal tem 84% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Shakhtar tem 67%. No histórico, são uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4,5. Em séries, o Arsenal vence empates há 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo nas 2 últimas partidas que disputaram. Nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo, na maioria das partidas das 2 equipes, principalmente contra o Arsenal joga em casa. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, nossa velha Juventus contra o Stuttgart. Traga essa partida na Liga dos Campeões da Europa com o mercado de vitória e empate para casa. A Juventus tem 49% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stuttgart tem 56%. Em séries, o Stuttgart vem sofrendo gols há 10 jogos e a Juventus não perde há mais de 9 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória e empate da Juventus nas suas últimas partidas, enquanto o Stuttgart fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain contra o PSV Eindhoven. Traga essa partida na Champions League com o mercado de over 2,5 gols. O Paris Saint-Germain tem 68% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O PSV tem 83%. Em séries, o PSV vem marcando gols há 10 jogos e o Paris Saint-Germain vem sofrendo há 5. Últimos jogos nos campeonatos das 2 equipes, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Madrid contra o Dortmund. Traga essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Real Madrid tem 67% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Borussia Dortmund tem 72%. No histórico, são 7 vitórias do Real Madrid, 4 empates e 3 do Borussia. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Dortmund vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das 2 equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, o CRB contra o Mirassol na Série B do Brasileirão. Essa partida eu separei com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o CRB com 39%. Na forma recente, ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mirassol tem 56%. No histórico, são 2 vitórias do Mirassol e uma do CRB, e a média de gols é de abaixo de 2 gols. Verificando em séries, o CRB vem sofrendo gols há 9 jogos e o Mirassol vem sem derrotas há 5 jogos, todos jogando em casa. Últimos encontros das 2 equipes, temos o under 3,5 gols nas 3 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das 2 equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Santos contra o Ceará na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Santos tem 53% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ceará tem 61%. No histórico, são 8 vitórias do Santos, 6 empates e 3 do Ceará. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Santos vem a 9 jogos marcando gols e o Ceará vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros, vitória e empate do Santos em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, principalmente jogando em casa. E o Ceará fora de casa venceu apenas uma contra o Ituano. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Fluminense contra o Atlético Paranaense na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Fluminense tem 51% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Paranaense tem 28%. No histórico, são 20 vitórias do Fluminense, 9 empates e 16 do Atlético Paraná. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Fluminense vem sem empates a 5 jogos e o Atlético Paranaense vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das 2 equipes, vitória e empate do Fluminense em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Fluminense venceu 3 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Fluminense venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Paranaense não vence há 5 jogos. Venceu apenas uma de 6 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Liga 1 do Peru. Traga o Melgar contra o TC de Cajamarca. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Melgar tem 74% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cajamarca tem 39%. No histórico, são 8 vitórias do Melgar, 12 empates e 6 do Cajamarca. A média de gols é de acima de 2,5.
Em séries, o Melgar vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros ele venceu 2 das últimas 6 partidas contra o Cajamarca. Jogando em casa ele venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, o Melgar venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Cajamarca não vence há vários jogos fora de casa. Venceu apenas uma partida de 6. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, o Montreal contra o Atlanta United. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 61% de aproveitamento para o Montreal nos últimos 9 jogos, enquanto o Atlanta tem 50%. No histórico são 5 vitórias do Montreal, 3 empates e 8 do Atlanta. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlanta vem a 6 jogos marcando gols, enquanto o Montreal não empata 5 partidas, venceu 4 delas. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Montreal, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Vila Nova contra o Amazonas na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Vila Nova é de 52% e ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Amazonas tem 56%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-1 do Vila Nova. Em séries, o Amazonas não empata 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o under 3,5 gols reina na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, eu separei o Grêmio Novo Horizontino contra o Avaí. Essa partida na Série B do Brasileirão com vitória e empate para casa. O Novo Horizontino tem 53% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Avaí tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Novo Horizontino e uma do Avaí. E a média de gols é de abaixo de 1,5. Em séries, o Novo Horizontino vem perdendo a 3 partidas e o Avaí vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros, o Novo Horizontino venceu 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Novo Horizontino ele venceu e empatou 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Avaí não vence há 5 jogos. Venceu apenas uma partida de 6 e foi jogando em casa. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o River Plate na Libertadores da América. Traga essa partida com o mercado de handicap de +2 para fora. Por que eu separei este mercado? O Atlético Mineiro tem 41% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O River Plate também tem 61%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Atlético Mineiro e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vai marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros, o Atlético Mineiro venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o River Plate ele não perde com 2 ou mais gols de diferença nenhuma das suas últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Mineiro ele não vence com 2 ou mais gols de diferença também nenhuma das suas últimas 6 partidas. Então para essa partida, um handicap de +2 para fora, beleza? Próxima partida, o Alianza Lima contra o Sport Huancayo. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Alianza Lima tem 74% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 72% nos seus últimos 9 jogos. O Huancayo tem 44%. No histórico são 18 vitórias do Alianza, 10 empates e 11 do Huancayo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Huancayo vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, o Alianza Lima venceu 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Alianza Lima venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Alianza Lima venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Huancayo venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever, você que chegou aqui pela primeira vez e gostou do canal e dos nossos palpites. Vou levar vocês para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! Gostaram dos nossos palpites? Então deixe o seu like e comentem sobre eles, beleza? Vou aqui com o nosso Bilhete Caipora com 5 seleções. Separei over 1,5 gols para o Leeds United contra o Watford. Over gol no primeiro tempo para o Arsenal contra o Shakhtar Donetsk. Under 3,5 gols para o CRB contra o Mirassol. Vitória e empate para casa em Santos contra o Ceará. E o Melgar para vencer a partida contra o UTC de Cajamarca. Beleza, galera? Uma odd total de 2,36 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo amanhã. Valeu, galera! Fui!